Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, 8 de julho de 2020. Continuamos com a pandemia, brigas políticas para liberar, para não liberar, briga científica, biológica, e continuamos nas incertezas da realidade desta pandemia. Tudo que acontece na Terra, ela não é por acaso que acontece. Muita gente entende assim, que tudo acontece por acaso, mas essa não é a realidade. A realidade é outra. A realidade é que existe um plano perfeito do Deus Todo-Poderoso. E esse plano não pode ser frustrado. Inclusive no dia de hoje, eu desejo a você paz, força. Desejo a você que você tenha discernimento, ponderação sobre se você for trabalhar. Se você estiver no isolamento, ter que ficar em casa, você tenha paciência, ponderação, não se desespere, não entre na monotonia e nem fique somente na frente da televisão, na informática, celular, que isso aí vai só complicar a tua vida e a tua mente. Você tem que aprender a administrar o tempo, né? E o tempo que nós estamos passando está debaixo de um propósito divino, não tenha dúvida disso. Em Eclesiastes 3 eu tenho algo bem definido. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo determinado para tudo. Os gregos antigos, eles tinham duas palavras para o tempo: Cronos e Kairos. Cronos refere-se ao tempo cronológico, ou sequencial, dia a dia, um dia após outro. O tempo que se mede de natureza quantitativa, quer dizer, quantos anos, quantos dias, quantos meses, quantas horas, o tempo nesse sentido. Kairos possui a natureza qualitativa, o momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. No tempo em que algo especial acontece e traz a experiência do momento oportuno. Tempo para todo propósito. Agora, o tempo ele tem dois segmentos interessantes. Para o homem, o tempo, Cronos ou Kairos. Deus é atemporal. A Bíblia afirma que ele é de eternidade, a eternidade foi ele que criou o mundo. Então ele existe de eternidade em eternidade, tudo o que ele faz é perfeito. E no tempo determinado para um propósito definido. Não pense que essa pandemia não tem um propósito, ela tem sim. O propósito é fortalecer aqueles que são de Deus e avisar aqueles que não são de Deus do castigo eterno na volta de Jesus. Esse é o propósito definido. Pensar na criação, por exemplo, Deus ao criar tudo criou o tempo. Se você ler Gênesis 1, de 14 a 18, você vai encontrar isso com toda descrição e clareza. E dentro do tempo determinado, ele determinou o dia para o trabalho. Você pode conferir isso em Êxodo 20, versículos 8 a 11. 6 dias para o trabalho. Conseguir com a bênção de Deus e as próprias mãos e honestidade e integridade no trabalho,
o sustento da família, o sustento pessoal. O sétimo dia para o descanso do trabalho secular e se dedicar à adoração ao Senhor. Ele criou a noite também para o descanso. Está lá em Salmo 4, versículo 8. Ele diz que logo as fadigas do dia, ele se deita e descansa porque Deus o faz repousar em seguro. Portanto, deve-se administrar o tempo de acordo com os preceitos divinos. Muita gente levanta já cansado, desanimado. Por quê? Porque passou até madrugada, às vezes, frente a uma TV, o celular se correspondendo e às vezes de maneira comprometedora. Então, a não administração desse tempo significa alterar a ordem divina. Aí, muitos falam, mas Deus permite isso? Não, Deus, dentro dos decretos divinos, ele tem um decreto que permite, sim. Nós o chamamos de decreto permissivo, não sei, eu não concordo muito com essa palavra, mas está lá teologicamente falando. Significa dizer que o homem tem a liberdade de transgredir a ordem divina, porém se torna responsável por sua transgressão e fica sujeito às consequências dessa transgressão. Então, administrar esse tempo é observar horários de trabalho, de lazer, de refeições, de labor. Em tudo isso, é claro, está inserido a família. Você não pode abandonar a família. A noite foi feita para o descanso físico, para a comunhão com a família, enquanto o domingo foi feita para o descanso do labor secular. Então, durante todas as noites, nós descansamos o físico. E no domingo nós temos que descansar a mente. E como nós vamos descansar a mente? Deixando de pensar nas coisas seculares para somente pensarmos nas coisas divinas, adorarmos a Deus, cultuá-lo em espírito e em verdade, dedicar ao nosso ser àquele que nos criou e nos salvou e nos promete uma vida futura. Essa vida futura está fundamentada em ser de Cristo ou não ser de Cristo. Portanto, nesse tempo de pandemia que nós estamos atravessando e outras que já tiveram e creio que virão outras piores, tempos piores, porque assim nos narra o Apocalipse, Jesus em Mateus, Lucas, apóstolo Paulo em Tessalonicenses, Pedro. Todos eles têm coerência naquilo que eles falam sobre a volta de Cristo, o juízo final e a absolvição eterna. Então, o tempo de pandemia, ele está aqui para provocar naqueles que são de Cristo uma posição firme de sua fé. Qual é essa posição firme? Entender com a mente e com o coração que Deus está controlando. Ele está preservando aqueles que são deles nesta pandemia, ainda que eles venham a sofrer os mesmos danos que o mundo sem Deus sofra. Desemprego, às vezes até a fome, por causa da pandemia, a enfermidade. Mas Deus está no controle. E a fé, mesmo nessa situação, ela não pode esmorecer. Deus não te esquece.
Mas para aqueles que não são de Deus, que estão sofrendo tudo isso, ele passa por um tormento maior, porque ele sofre duas vezes. Nós sofremos com o físico e sorrimos com a alma. Mas aqueles que não têm Cristo sofrem com o físico, e com a alma, pois ele entra em desespero, ele começa a ter problemas mentais. Então, qual é a posição que nós devemos tomar nesta pandemia? De continuarmos observando o tempo definido por Deus, administrarmos o nosso tempo, estejamos trabalhando em isolamento, fazer com que esse tempo seja de testemunho e sirva de glorificação a Deus, para proporcionar em nós a paz, a confiança e a esperança. Por quê? Porque o amor de Deus está nos preservando dentro de toda esta situação. Queira o mundo crer nisso ou não, queira aquele irmãozinho em Cristo fraco crer nisso ou não, nós estamos sob os cuidados de Deus. E essa pandemia, ela é da ordem divina. Não tenha dúvida disso. Pense, medite. Deus te abençoe.